Onde está inserido o nosso tema, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar convosco. Agradeço ao pastor da igreja, o evangelista Rogério, que dentre de muitos homens de Deus que tem o nosso ministério, nos convidaram para estar palestrando. Honra, glória, louvor. Diretivo, sem muito rodeio, mas é a palavra de Deus. Diz assim o texto: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Podeis assentar. Aleluias. Que nessa noite o nome do Senhor seja mais uma vez enaltecido, engrandecido por intermédio da sua vida. Quando olhamos para esse texto sagrado, nós entendemos e começamos a conhecer porque se chama o mover do Espírito dentro da igreja de movimento pentecostal. Se nós formos observar no decorrer da Bíblia, a Bíblia vai apresentar a atuação do Espírito Santo na velha aliança. Essa atuação era uma atuação que era feita de uma forma resumida, vamos dizer assim. Alguns homens, eles eram visitados pelo poder do Espírito de Deus e eram capacitados a realizar obras inauditas, obras grandiosas, mas era uma porção pequena que eles recebiam. E imagina que mesmo recebendo uma porção pequena, esses homens faziam obras extraordinárias. Mas Deus tinha uma promessa de um derramamento do Espírito sobre a vida do seu povo. E essa promessa nós podemos pegar algumas exemplificações mesmo dentro do Velho Testamento. Podemos observar que a Bíblia enfatiza no capítulo 37 de Ezequiel, que o profeta é levado em uma visão em um vale de ossos secos, e nós vemos que dentro dessa visão, mediante a profecia que ele expunha, os ossos se ajuntavam com cada osso no seu osso, formando ali um corpo, e foram formando nervo, carne, pele, mas era ainda um número grande, mas sem vida. Então era necessário que o profeta também profetizasse para que o Espírito viesse sobre aquele exército que estava formado, para que ele pudesse tomar vida. Uma exemplificação do mover do Espírito. Conhecemos também pela palavra o próprio livro de Ezequiel, no capítulo de número 47, sobre as torrentes das águas purificadoras, aonde um homem pega o cordel de medir, ele sai e mede 1000 côvados, as águas eram no tornozelo, mais 1000 as águas davam nos joelhos, mais 1000 as águas eram sobre os lombos, mais 1000 eram águas que tinham que se atravessar a nado. Isso mostra que este rio, por onde ele passava, ele trazia vida. O Espírito Santo também é assim, queridos, por onde ele passa traz vida. Mas não para por aí. No capítulo 44 do livro de Isaías, o profeta profetiza no versículo de número 3: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Já poderíamos considerar aí uma profecia acerca do Espírito Santo, mas aí Deus, usando a boca do profeta, ele é mais enfático e diz: eu derramarei do meu Espírito sobre a sua posteridade e as minhas bênçãos sobre os seus descendentes. A profecia continua sendo falada e já foi mencionado aqui, capítulo 2 do livro de Joel,
nós observamos que o capítulo 1 de Joel até o meado de capítulo 2, vem-se uma profecia falando de algumas calamidades sobre o povo de Israel. Mas quando chega no versículo 18 em seguida, nós começamos a ver agora uma promessa que era feita. E dentro dessa promessa vem a promessa de restituição sobre o povo. Mas também quando chegamos no versículo de 27, o final do versículo está dizendo: mas o meu povo não será para sempre envergonhado. Quando nós chegamos no versículo de número 28 deste capítulo 2, nós encontramos a Bíblia dizendo que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos eles vão ter sonhos. E os vossos jovens terão visões. E também eu vou derramar do meu espírito sobre o servo e sobre a serva. Desse a promessa de um derramamento do espírito de uma forma abundante estava sendo profetizada. Quando nós entramos ao Novo Testamento, no capítulo de número 3 do Evangelho de São Mateus, no versículo de número 11, João Batista, que estava batizando junto ao Rio Jordão, de repente ele abre a sua boca e diz: eu vos batizo com água para o arrependimento de pecado, mas depois de mim está vindo um aí, que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós abrimos a Bíblia no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, Lucas está enfatizando que o Senhor dá uma ordem aos seus discípulos e diz: eis que sobre vós eu vou enviar a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando nós abrimos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 4, Lucas continua enfatizando a respeito desse poder do Espírito Santo que ia vir. E ele começa a narrar ali dizendo sobre a ordenança que Jesus dá, que os seus discípulos deveriam ficar ali, não se ausentar de Jerusalém, porque eles seriam agora batizados com o Espírito Santo, e seria não muito depois daqueles dias. No versículo 8 desse capítulo 1, nós vimos a Bíblia narrando, dizendo que o Senhor iria trazer sobre os seus discípulos a virtude do Espírito Santo. Eles iriam receber poder e seria testemunha começando não, tanto em Jerusalém, porque se fosse começando em Jerusalém, todo o trabalho teria que ser feito só em Jerusalém para depois migrar. Mas o texto diz: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Eu não podia esquecer de Samaria, tinha que ser também Samaria, até os confins da terra o poder iria vir. E quando nós chegamos aqui no capítulo 2 do versículo 1 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a Bíblia dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecoste. E cumprindo-se o dia de Pentecoste. O que quer dizer isso, queridos? Pentecoste era uma festa que se acontecia no final, concluindo-se em cerca de 7 semanas de festa. A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo de número 23, no versículo de número 15 até o 17, que a ordenança para os filhos de Israel é que eles deveriam trazer agora a oferta, mas essa oferta agora, para ser oferecida, ela era trazida em molho. Isso é, os peixes, vinho era trazido para a oferta movida perante o Senhor, e assim deveria fazer por 7 semanas. Mas também eles dizem, a Bíblia diz que era para contar entre essas 7 semanas, e depois no dia seguinte dessas 7 semanas, que viria a se cumprir justamente 50 dias, o que deveria acontecer? Eles teriam agora que vir oferecer novamente oferta de manjares, só que agora não seria mais o molho, agora eles iam trazer já o pão preparado e trazer a farinha já processada. O que quer dizer isso, queridos? Deus agora ele escolhe justamente esse 50º dia, aonde
estava exatamente cumprindo-se 50 dias que Jesus Cristo havia ressuscitado, Ele escolhe justamente esse momento para que Ele pudesse derramar do seu Espírito sobre a sua igreja. Ele estava derramando agora justamente nesse barco, nessa data, o seu Espírito sobre a sua igreja. Era simplesmente, o texto está dizendo, cumprindo-se o dia de Pentecostes, seja, cumprindo-se os 50 dias festivos. Agora era hora de oferecer a oferta como agradecimento a Deus pela abundante colheita. Também essa festa foi chamada de festa da colheita, justamente por causa disso, porque o povo agora deveria trazer a oferta para estar sendo agradecidos pela colheita que o Senhor havia dado a eles. Deixa eu dizer uma coisa: por que é que eles agora não havia de trazer mais o molho ou o feixe? Eles deveriam trazer o pão. O pão já vai simbolizar, querido, algo que já estava processado, algo que já estava agora consolidado em uma só matéria. Se fosse trazer os peixes, o que iria acontecer? Iria trazer os peixes, estava ali agora cada espiga detalhada em cada na sua individualidade, mas agora as espigas havia sido processada, havia sido moída e havia dado forma a um pão. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que no processo do Senhor a unificar a sua igreja, este pão que era trazido agora, era o processo do Senhor unificando a sua igreja. Quando o Espírito Santo desce, a igreja deixa de ser um aqui e outro lá, porque agora o Senhor estava unificando a sua igreja para tornar um organismo vivo. Não seria simplesmente alguém que seria olhado de cima para baixo, mas o Senhor agora estava dando forma à sua igreja, estava agora consolidando a sua igreja, unificando a sua igreja como um organismo vivo para que pudesse avançar e realizar a sua obra na terra. Deixa eu dizer mais para você, e como no dia de Pentecoste foi escolhido esse tema para este momento, para esse conclave, deixa eu dizer uma coisa para você, e como no dia de Pentecoste, será que você já pensou nessa noite que tem que ser como no dia de Pentecoste? No dia de Pentecoste, o Espírito Santo ele desce sobre a casa em que todos estavam reunidos, e de repente começou a ouvir, e de repente começou a ser visto entre eles línguas repartidas como que de fogo, e de repente eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu entendo aí o movimento pentecostal dentro de uma forma, querido, específica e categórica, um mover espiritual, um movimento pentecostal que estava dando-se o começo de uma forma inusitada. O que é isso? O Espírito Santo que desce, que enche o coração agora dos homens que estavam ali, da igreja que estava ali, e começa-se o processo de uma grande obra que estava agora a se começar. Agora nós estamos vendo o mover do Espírito, o movimento pentecostal dentro de uma esfera diferente. Qual é essa esfera, pastor? O movimento pentecostal que nós estamos vendo no meio de muitas igrejas por aí, eles começam de fora para dentro, começa-se simplesmente com movimento, considerando-se que o movimento vai produzir o avivamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o poder do Espírito, ele precisa entranhar pelo menos primeiro no íntimo do homem, e começa a se mover, e começa a se mover de dentro para fora. E daí o que vai acontecer? Todo o movimento pentecostal que se chegar ao lado de fora, é porque ele começou lá dentro, expurgando tudo que impede, tirando tudo que atrapalha, para que o movimento seja consolidado debaixo realmente da graça e do poder do Espírito. Eu não acredito em movimento pentecostal que começa pelo lado de fora, porque ele termina do lado de fora, porque não procede de Deus. Eu não acredito em movimento pentecostal onde simplesmente a pessoa quer aparecer, quer saltar mais bonito do que o outro, quer pular mais bonito do que o outro, quer rodopiar mais bonito do que os outros. Isso não é movimento pentecostal.
porque isso acontece, querido, e não termina gerando nada. Movimento pentecostal tem que gerar, tem que acontecer algo, porque quando a igreja primitiva recebe o poder do Espírito, sabe o que acontece? De imediatamente, quando foi contestado que eles estavam embriagados, aquela hora do dia, Pedro, ele abre a sua boca e começa a pregoar, começa a abrir as escrituras, fala da promessa feita pela profecia de Joel, abre o leque falando a respeito de Jesus Cristo. E sabe o que acontece? No resultado disso, quase 3.000 almas rendem aos pés do Senhor. Isso aí é movimento pentecostal, igreja. Movimento pentecostal é assim. Movimento pentecostal, a coisa dá barulho, tem línguas estranhas, tem poder de Deus sim, mas vai gerar para o reino de Deus. Então nós vimos ali que Pedro, ele começa a pregar, e o resultado disso foi que quase 3.000 almas rendem aos pés do Senhor. Mas, querido, o verdadeiro movimento pentecostal não é movimento de um dia só, não. O movimento pentecostal, ele tem que ser constante na vida da igreja, e para ser constante na vida da igreja tem que ter oração. Aí a Bíblia diz no capítulo 3 de Atos que agora Pedro e João, eles estavam indo para o templo para orar, porque se nós queremos que o mover do Espírito esteja constante sobre as nossas vidas, precisamos orar. E não é só orar, precisamos jejuar. Deixa eu dizer uma coisa aqui, é necessário, querido, avivamento, movimento pentecostal. Se não tem oração, não vai adiante, é só fogo de palha. Mas quando tem oração, quando tem jejum, vai progredir, vai prosperar. E aí, querido, sabe por quê? Porque quando nós oramos, sabe o que acontece? Quando nós oramos, a oração, querido, começa a trabalhar nossa alma, que às vezes por causa de nós estarmos envolvidos com a obra de Deus, e estamos produzindo fruto, aí sabe o que acontece? O adversário começa a trazer tantas coisas para afligir a nossa alma, e nós começamos a sentir abatido, nós começamos a sentir a pressão sobre nós. Mas de repente, queridos, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a falar com Deus, a nossa alma começa a ser tratada, porque na oração nós começamos a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E aí sabe o que acontece? A obra começa a ser realizada na nossa vida. Na oração nós começamos a expor o nosso sentimento para Deus, e não tem ninguém melhor para que nós abramos o nosso coração do que a pessoa bendita do Espírito Santo. Na oração tratamos a nossa alma, e quando nós começamos a jejuar, a consagrar a nossa vida, nós começamos a sacrificar a nossa carne. Isso vai resultar o quê? Em quebrantamento, e de quebrantamento vem as lágrimas, e depois disso, querido, o mover do Espírito ganha liberdade na nossa vida, e daí vai produzir um verdadeiro avivamento, que aí nós podemos chamar de um movimento como no dia de Pentecostes. Aí Pedro e João estavam precisando ir orar para tratar agora a sua alma, conversar com Deus para que o avivamento continuasse sobre as suas vidas. Quando chega na porta do templo chamada Formosa, estava ali um coxo, e agora esse esperando receber uma esmola deles, mas eles estavam no movimento pentecostal, eles estavam avivados, estavam cheios do Espírito. Não tinha dinheiro, não tinha ouro, não tinha prata, mas ele vira para aquele homem: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Não para por aí, querido. Sabe o que acontece? No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos agora, o número já era quase 5.000 almas. Porque, querido, o movimento pentecostal, avivamento, querido, tem que gerar.
Avivamento tem que estar tendo resultado. Aleluia. Nesses últimos dias estamos processando o que é movimento pentecostal, o que é avivamento de uma ponderação de um lado diferente, como eu já disse aqui. Estávamos orando a Deus esses dias atrás. Estive conversando com o pastor e comecei a orar ao Senhor e conversar com Deus a respeito de algumas coisas que eu entendo que precisa de haver mudança sobre o meu ministério e sobre a minha vida. E o Senhor Deus começou a trabalhar no meu coração e me fazer entender algumas coisas. Queridos, hoje como pode haver avivamento nas nossas vidas, se nós já não dispusemos mais da oração? Como pode haver movimento pentecostal na vida da igreja, se nós não consagramos mais a nossa vida? Como pode haver resultado sobre o nosso ministério, dentro de uma ação do mover do Espírito, se não oramos, se não consagramos a nossa vida? Avivamento, queridos, se ele não tem palavra, se ele não tem oração, se ele não tem jejum, não vai passar, querido, de um barulho que vai terminar logo depois. Mas aonde tem, querido, aonde tem palavra, aonde tem jejum, aonde tem oração, o Espírito Santo vai estar sempre movendo, o Espírito Santo vai estar sempre movimentando, o Espírito Santo vai estar sempre agindo, o poder de Deus vai estar sempre manifestando, vai haver cura, os milagres vão chegar, vai ter batismo com o Espírito Santo, e tudo isso vai resultar em almas para o reino do Senhor. Avivamento, movimento pentecostal que não resulta em almas para o reino do Senhor, não é genuíno, não é puro, mas o que resulta em almas, o que termina em almas confessando o Senhor como o único e suficiente Salvador, esse é puro, esse é genuíno, porque ele vai ter palavra, porque ele vai ter jejum, ele vai ter oração, e o resultado vai ser implementado. O Senhor vai estender as mãos e haverá salvação de almas. Quantos querem viver o genuíno movimento pentecostal, como em Atos 2? Quem quer viver isso, levanta a sua mão e adore, levanta a sua mão e glorifique, levanta a sua mão e exalta, porque ele está na casa, o Espírito está movendo aqui. Eu sei que alguém orou, eu sei que alguém jejuou, eu sei que alguém dedicou na palavra para que esse evento viesse a acontecer. Então é certo, querido, que o poder do Espírito está pairando aqui, a presença dele é muito real neste lugar. Então pode abrir o teu coração e adorar, adore ao Senhor, porque nessa noite ele te batiza com o Espírito Santo. Adore ao Senhor, porque nessa noite ele te cura. Adore ao Senhor, porque nessa noite ele te visita. Receba agora o poder do Espírito e adore o teu Deus, exalte o nome dele, porque a glória dele já desceu, a unção dele já desceu, já está nessa casa, a unção do Espírito já envolve. Então receba em poder, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Adore, 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 adore. Deixa o fogo acender, deixa a chama crescer, deixa o Espírito te envolver. Seja cheio, seja cheio, seja cheia do poder do Espírito. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Há um mover gostoso aqui, é a presença do Espírito. Imagina aonde chega um crente que tem realmente a presença do Espírito, que tem o mover do Espírito na sua vida, que está vivendo a essência, como no dia de Pentecoste. É como Filipe
Filipe, ele entra na cidade de Samaria e ele agora começa a pregoar o Cristo ressurreto. Sabe o que aconteceu ali? Paralíticos começaram a levantar e andar. O demônio saía da vida das pessoas com grande grita, batia-se em retirada. A obra do Senhor agora é consolidada ali, e Samaria rende-se aos pés do Senhor. Sabe o que acontece? O poder na vida de um homem cheio do Espírito mudou o rumo daquele lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, que este congresso ele venha dar resultado na minha e na sua vida, para que quando findar, querido, essa conferência pentecostal, nós possamos por onde passar começar a gerar frutos, comecemos a produzir frutos, e que a obra de Deus venha ganhar com isso. Que não seja só por esses 8 dias, mas que seja, Senhor, que seja constante, que seja constante, que seja constante, que seja constante. Deixa eu ver quem quer aqui, deixa eu ver quem quer aqui, deixa eu ver quem quer aqui. Que seja constante na sua vida, que seja constante na minha vida, que o poder do Espírito seja constante. Então receba aí a unção, receba a graça, receba o poder, receba a graça, receba o poder, e seja cheio, e seja cheio, e seja cheio, e seja cheio. A unção já desceu aí. Receba o batismo no Espírito Santo e adore o teu Deus em línguas estranhas. Estamos falando aqui da pessoa linda, da pessoa bendita do Espírito Santo. Então receba agora esta graça, receba este poder, porque, querido, sabe o que está acontecendo aqui? O Senhor Deus, enquanto nós pregamos, enquanto nós adoramos, enquanto cultuamos aqui, o Senhor está visitando, o Senhor está trazendo cura, o Senhor está trazendo renovo, o Senhor está trazendo milagres. Tem pessoas aqui dentro, pastor Lani, que estão sendo curadas. Tem pessoas aqui dentro que, quando o Espírito Santo começou a mover no seu interior, a cura chegou. O Espírito Santo está testificando aqui com o meu espírito que nessa noite o Senhor está curando. Receba a cura, receba milagre nessa noite, receba poder. A unção já desceu, receba, a unção já chegou aí, receba. Coloque de pé, querido, e coloque de pé adorando. Fique de pé neste momento e adore, 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 adore. Enquanto você adora, o Senhor está visitando a sua casa. Enquanto você adora, o Senhor entra com salvação na sua família. Enquanto você adora, o Senhor faz um mover tremendo na sua casa. O Senhor está visitando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo, porque é para a glória do nome dEle, é para a glória do nome dEle, é para a glória do nome dEle. Tem milagre acontecendo aqui, tem sinais acontecendo aqui, tem coisas tremendas acontecendo aqui. Deixa Deus agir aí, deixa o fogo queimar aí, deixa incendiar. Oh, Irabacandarabacalabachandara. Aleluia. Diga para ele, Santo Espírito. Diga para ele, Santo Espírito. Tu és bem-vindo aqui, Santo Espírito. Tu és bem-vindo aqui, Santo Espírito. Enche a casa, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Chama esse Espírito, pede ele para descer e encher a sua vida. Oh glória! E desce como fogo, desce, Santo Espírito, vem como em Pentecoste. Nós te adoramos, Santo Espírito. Nós te exaltamos, Santo Espírito.
Santo Espírito de Deus. É a tua igreja, Santo Espírito. É o teu povo, Santo Espírito. No oceano, Oh, aleluia. o Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia. Aleluia. Eu Aleluia, Espírito Santo. adorarei. Ele continua atuante na sua vida. Aleluia, continua fazendo. Então continue recebendo aí. Continue recebendo aí. Continue recebendo aí. Receba o poder de Deus. Adora a Deus da línguas. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba poder. Receba a unção do Espírito nessa noite. E adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus. O Espírito desce como fogo nessa noite. Está tocando a sua vida aí. 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 A sua vida é incendiada pelo fogo do Espírito nessa noite. Então adore. Que desce como fogo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Receba aí o batismo com o Espírito Santo. Receba aí o renovo. Receba aí a unção. O Espírito Santo ele está agindo. Ele está tocando. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba em nome de Jesus. 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 Que desce como Ele desce como fogo. É como em Pentecostes, querido. É como em Pentecostes, querido. É como em Pentecostes. Então sinta o poder dele. Sinta a unção dele sobre a sua vida. vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Hoje é a noite. Hoje é